Fala galera, tudo bem? Hoje iremos falar um pouquinho a respeito da divisão celular mitose, aquela divisão celular onde se produz duas novas células idênticas. Vamos lá? Então o termo mitose vem do grego mitos, que significa tecer fios. Esses fios fazem alusão aí, então, aos filamentos cromossômicos, que vão se condensar para que ocorra a separação então dos cromossomos, das cromátides, para cada uma das novas células, né? A mitose é dividida em 4 fases básicas, onde você tem aí prófase, metáfase, anáfase e por último a telófase, onde a telófase ocorre aí a citocinese, que é o estrangulamento celular para que ocorra a formação dessas duas novas células. Então vamos lá. A prófase, ocorre alguns eventos importantes aí para a gente lembrar. Primeiro então, ocorre o início da condensação dos cromossomos. Com o início da condensação dos cromossomos, então, você tem o desaparecimento do nucleolo. Por quê? Porque o nucleolo não passa de um monte de RNAs ribossômicos cheios de proteínas. Então, peraí, se então eu condenso o cromossomo, eu não consigo então produzir os RNAs, ou seja, eu não consigo fazer o processo de transcrição. Então, se eu não produzo RNA, eu não tenho então o nucleolo. Então, o nucleolo começa a desaparecer. Outro fenômeno importante também que nós conseguimos ver aí na prófase é aí a formação do fuso acromático, né? Onde você tem aí a formação de vários microtúbulos que formarão as fibras do fuso para puxar aí cada um dos cromossomos para um dos polos. Ok? E por último, onde finaliza aí a prófase, é a fragmentação da carioteca, onde a carioteca se fragmenta liberando os cromossomos para todo o citoplasma. Então vamos acompanhar aí nessa imagem. Então vamos lá. Primeiro aqui nós temos a célula na fase de prófase. Como que eu sei que essa célula está na fase de prófase? Primeiro porque você tem o início da condensação dos cromossomos. Então os cromossomos iniciam sua condensação e essa condensação então faz com que não ocorra mais síntese de novas fitas de RNA, consequentemente não formarão novas proteínas, né? Isso faz com que desapareça aí o nucleolo. Então o nucleolo vai desaparecer. Ok, outra coisa que a gente consegue visualizar aqui é o início da formação do fuso acromático. Então, aqui nos centrosomos, onde você tem os centríolos, começa-se a formar o fuso acromático, formado aí por vários microtúbulos. E os microtúbulos, por sua vez, são formados por tubulinas. Então, o que acontece? O citoesqueleto dessa célula, então, libera as tubulinas para que elas sejam, então, utilizadas para a formação aí das fibras do fuso. Tudo isso coordenado pelos centrosomos. Os centrosomos, então, também na prófase começam a migrar para os polos, tá bom? Vale lembrar aí que a célula vegetal e também de fungos não apresentam centríolos e, consequentemente, também não apresentam os centrosomos. E para finalizar aí a prófase, ocorre o desaparecimento aí da carioteca, beleza? Então vamos falar um pouquinho agora sobre a metáfase. Metáfase também é uma palavra que tem origem grega, onde meta significa meio. Isso se refere então ao posicionamento dos cromossomos bem na placa equatorial, ou seja, lá no meiozinho da célula. Então nós já vimos que o final da prófase ocorre o rompimento da carioteca, não é? Então vamos lá. Na metáfase, então, esses cromossomos estão agora no citoplasma da célula e eles terminam, na verdade, de condensar, ficando totalmente condensado. Os centrosomos, onde nós temos os centríolos, começam então a migrar para os polos, fazendo com que as fibras do fuso posicionem então os cromossomos agora totalmente condensados bem na placa equatorial. Vamos ver aí na figura para entender um pouquinho melhor. Então, metáfase. Olha aí, ó. Como que eu sei que essa célula está em metáfase? Primeiro porque ocorreu aí o término da condensação dos cromossomos, ou seja, esses cromossomos estão
totalmente condensados. Os microtúbulos então se ligam ao cinetócoro aí desse cromossomo, tá? Então, cada um dos microtúbulos vão lá, se liga ao cinetócoro dessas cromátides irmãs, ok? Os microtúbulos começam a tensionar os cromossomos e posicionam eles bem nessa região equatorial, formando então a placa equatorial. A mitose só vai prosseguir então se a placa equatorial for formada completamente. Por quê? Porque se não ocorrer a formação dessa placa, pode ocorrer aí levar um cromossomo duplicado para uma célula, tá? E isso faz com que ocorra as aneuploidias. Então, para evitar aneuploidias, precisa-se então formar a placa equatorial para que então a célula prossiga para a próxima fase, que é então a anáfase, tá? É interessante a gente lembrar que existe uma droga chamada de colchicina. A colchicina, então, ela degrada esses microtúbulos. Ao degradar esses microtúbulos, os cromossomos totalmente condensados ficarão soltos aí no citoplasma da célula. Tá, mas qual a importância de usar essa droga? É porque é o seguinte: ao usar essa droga, nós conseguimos visualizar os cromossomos totalmente condensados e podemos fazer análise desse cromossomo, chamado de cariótipo. Tá? Eu, por exemplo, fiz o meu cariótipo na época da faculdade, onde os meus colegas tiraram sangue, meu sangue, e eu utilizei o meu sangue para ver o meu cariótipo. A gente usou lá dos leucócitos, até porque as hemácias são células anucleadas. Eu vou colocar uma fotinha aí do meu cariótipo para você ver. Vamos lá. Aqui então a gente consegue visualizar um leucócito meu em que ele está na fase de intérfase. Então ainda tem a carioteca, o DNA está completamente descondensado na forma de cromatina, tá? Por isso a gente não consegue visualizar nada de DNA aqui, ok? Já nessa foto abaixo, você consegue ver os cromossomos todos condensados. Por quê? Porque no caso aqui eu usei a colchicina para paralisar a divisão celular na fase de metáfase, onde os cromossomos estão completamente condensados. Diferente dessa célula ao lado em que você vê que o núcleo está ainda em intérfase. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho a respeito da anáfase. Anáfase também, que vem do grego ana, que significa separação, que se refere então à separação das cromátides irmãs. Por quê? Porque nessa fase então, os microtúbulos que estão ligados lá no cinetócoro desse cromossomo começam então a liberar as suas tubulinas, então fazendo com que essas cromátides comecem a subir, ou seja, comecem a migrar para os polos. Quer ver? Vamos olhar aí na imagem para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então essa célula aqui está na fase de anáfase. Anáfase, então, ocorre aí a separação dessas cromátides irmãs. Por que está ocorrendo isso? Porque aqui os microtúbulos que formam as fibras do fuso começam a liberar as tubulinas que fazem parte desse microtúbulo. Bem aqui na região do cinetócoro, ela começa a liberar as tubulinas e começam então a encurtar. Ao encurtar, levam uma cromátide irmã para um lado, outra cromátide irmã para o outro. Uma cromátide irmã para um lado, a outra cromátide irmã para outro, ocorrendo então a separação dessas cromátides irmãs. Para quê? Para que então ocorra posteriormente a formação de um novo núcleo em cada uma das novas células filhas, ok? Então, raramente ocorre a não disjunção das cromátides irmãs, fazendo com que ocorra um erro na distribuição aí dos cromossomos. O que vai acontecer então? Uma célula levará 2 cromossomos e outra ficará sem nenhuma. Esse processo nós damos o nome de aneuploidia, que nós iremos trabalhar um pouquinho melhor lá na aula de meiose. Então vamos lá, já falamos de prófase, já falamos de metáfase, terminamos agora a anáfase. Vamos para a última fase chamada de telófase. Telófase então, que vem do grego telos, que significa fim, onde então se refere à fase final da mitose. Tá? A telófase é o contrário do que ocorre lá na prófase, ou seja, a descondensação dos cromossomos. E com essa descondensação dos cromossomos, volta-se então a ter a transcrição, formando novos RNAs, começa a ocorrer a tradução, formando novas proteínas, e isso faz com que ocorra o reaparecimento, o ressurgimento aí do
nucleolo. E por fim, então, você tem a formação aí, o ressurgimento, o reaparecimento de uma nova carioteca. A carioteca se forma novamente em volta aí desse DNA que começa agora a estar na fase de cromatina, ou seja, totalmente descondensada. Então aí, ó, essa célula agora está em telófase. Telófase é o contrário do que ocorre aqui na prófase. Ou seja, os cromossomos começam a descondensar, tá bom? Com a sua descondensação, ocorre então novas sínteses de RNAs ribossômicos, síntese de proteína, formando então aqui os nucleolos, ou seja, ocorre também o reaparecimento dos nucleolos. Outra coisa que reaparece é a carioteca, então ocorre o ressurgimento da carioteca, tá? Formando, né, novos núcleos, um núcleo aqui, outro núcleo aqui, onde cada um desses núcleos, cada um ficará em uma das novas células filhas. Outra coisa que a gente consegue ver é os microtúbulos do fuso mitótico começam a desaparecer. Então essas fibras do fuso começam a desaparecer, ocorrendo então a fase de telófase. Então vamos lá. Citocinese. Tanto nos protozoários quanto nos animais aí ocorre o estrangulamento celular causado por um anel contráctil feito de actina e miosina. Actina e miosina são as mesmas proteínas presentes lá no seu músculo e eles fazem com que o seu músculo também tenha a capacidade de se contrair. Então esse anel contrai aí, ó, de fora para dentro. Tá? Esse movimento de fora para dentro faz com que a citocinese nesses seres seja chamada então de citocinese centrípeta, né? Então, centrípeta porque foi de fora para dentro. Esse estrangulamento ocorre para que então venham a surgir duas novas células filhas. Tá? A citocinese também ela é chamada de astral quando ela tem a presença aí de centríolos. Então, ela é chamada de centrípeta porque o movimento ocorre de fora para dentro, e também a citocinese é chamada de astral quando ela tem a presença de centríolos. Tá? Então, nos vegetais, a parede celular evita o estrangulamento das células para formar duas novas células filhas. Então, no final da telófase, você tem aí alguns microtúbulos, olha, os microtúbulozinhos aqui, que estão aí na região mediana, que nós damos o nome de fragmoplasma. Tá? Então esse fragmoplasma orienta a deposição de bolsinhas membranosas com pectina, tá? Nessa região mediana. Essas bolsas vão se fundindo até formar uma placa denominada de lamela média, que irá separar então as duas novas células, né, filhas. O que acontece então? Como então a formação dessa placa irá dividir essas duas células? Você concorda comigo que a separação está ocorrendo de dentro para fora, diferente do que ocorria da citocinese que ocorria lá nos animais e protozoários, que era de fora para dentro. Então, como nos vegetais é de dentro para fora, nós dizemos que a citocinese ela é centrífuga. Tá? O movimento de dentro para fora é chamado de centrífuga. E outra coisa, nós não conseguimos encontrar aqui os centríolos. Por não possuir centríolos, essa citocinese é chamada de anastral. Beleza? Então vamos para um rápido resumão. Vamos lá. Mitose, por exemplo, nós vimos que é a divisão celular onde uma célula 2N, por exemplo, produz duas novas células 2N. Ou seja, uma célula produz duas novas células com o mesmo número de cromossomos, não é? Nós, seres pluricelulares, por que nós, seres pluricelulares, fazemos então mitose? Nós fazemos mitose, por exemplo, para crescer. Nós fazemos mitose também para repor células antigas, células velhas, células mortas. Nós também, num caso de um acidente, na perca de um tecido, fazemos mitose também para recompor aquela região, tá? Agora, seres unicelulares fazem então mitose, por exemplo, para a sua reprodução, onde um ser unicelular produz dois outros seres unicelulares por mitose, não é? Essa divisão você pode chamar de bipartição, cisparidade ou divisão binária. Pessoal, ficamos por aqui, espero que todos tenham gostado e até a próxima, até mais, tchau, tchau!